faz 100 anos. 100. E eu tenho um certo orgulho em dizer que estive ligado ao Vitória como sócio em 70 destes 100 anos. Portanto, olha, ainda bem que Nosso Senhor me conservou com vida e saúde e que posso estar aqui muito satisfeito, com muito júbilo, grado de viver os 100 anos do Fernando Batalha Lopes Pedrosa nasce em Setúbal a 5 de abril de 1931. No seu percurso académico, destaque para as passagens pelos liceus Bocage em Setúbal e Camões em Lisboa. Como deve calcular, nestes anos todos muita coisa sucedeu. E eu comecei a ir ao futebol com o meu pai, entusiasmado com o que via. Depois fui crescendo e passei a ir sozinho e tudo aquilo. Isto tudo passava-se no Campo dos Arcos. Eu era pequeno, o meu pequeno mundo delirava com tudo aquilo. Ingressa em 1948 no curso de Direito, igualmente em Lisboa. Acabei o curso, isto pode pensar-se que eu tenho curso de advogado ou de médico ou de doutor. Não terminei o curso. Licenciatura que acaba por não completar por ter sido chamado para o serviço militar obrigatório. O meu entusiasmo pelo Vitória não arrefeceu. Não desapareceu, mas arrefeceu um pouco. A grande cidade, lá com os seus apelos, levava-me a pensar mais de outra coisa do que no futebol. Já no Exército, frequenta o curso de oficiais milicianos em Mafra e é colocado posteriormente no quartel do 11 em Setúbal, onde completou o curso e lhe foi atribuído o posto de oficial aspirante. O meu comandante no 11 era o meu querido amigo, nessa altura, Major Jacinto Frade Júnior, que era simultaneamente presidente da direção da Vitória. Então, à noite, quando estávamos de serviço, falávamos muito sobre o clube e ele contava-nos, enfim, já com um aspecto estrutural importante, quais eram os problemas do Vitória, porque a maior parte dos sócios que andam por fora, os problemas do Vitória são só o jogo de futebol ao domingo e o resultado desse jogo. Não é, isso é importante, mas não é o mais importante. É na empresa do pai, Augusto Pedrosa, que na década de 50 inicia o seu percurso profissional como ajudante de despachante na área da navegação e transportes. Mais tarde, passa a despachante oficial e herda a empresa do pai. Na década de 80, exerce em Sines as funções de cônsul de Espanha. Fui-me habituando a pensar como seria poder um dia colaborar para tornar a vida do Vitória mais fácil, desportivamente, financeiramente, administrativamente. A nível desportivo, o currículo de Fernando Pedrosa assume também uma dimensão de destaque. Nos anos 40, funda a Associação Académica de Setúbal e uma década depois torna-se vogal da direção do Vitória Futebol Clube. À data, presidido por Mário da Ascensão Ledo. Houve eleições e nessas eleições um grupo de rapazes do qual eu fazia parte integraram essa direção com o Sr. Mário Ledo e foi aí que eu comecei a minha aprendizagem como dirigente de Vitória. Aprendi muita coisa. Nos anos 60, ocupa os cargos de vice-presidente e presidente do Vitória, tendo em 62 colaborado na comissão de inauguração do Estádio do Bonfim. Presidente do Enorme, vence na década de 60 2 taças de Portugal. Atinge os 8avos de final da Taça das Taças e os quartos de final da Taça UEFA. Fiz o melhor que pude e soube, e tive tanta sorte que durante esse meu primeiro mandato, de 3 anos ou 4, não me lembro, o Vitória ganhou uma Taça de Portugal, foi à final de outra e voltou a ganhar outra. Portanto, ganhou 2 taças de Portugal. É importante, é um feito que fica na minha memória. Como consequência da sua boa prestação desportiva, durante esses anos, o Vitória passou a ser o representante nacional em várias provas internacionais. A Taça das Feiras chamava-se assim, depois a Taça da Europa e tal. E andou aí pela Europa. O Vitória, eu poderia dizer que o Vitória andou aí pela Europa a espalhar o perfume do seu futebol. Na época desportiva de 70-71, em que o Vitória volta a disputar os quartos de final da Taça UEFA e consegue o 2º lugar no Campeonato Nacional, Fernando Pedrosa assume a vice-presidência da Federação Portuguesa de Futebol.
Entre finais da década de 70 e inícios da década de 90, exerce várias funções. Preside à mesa da Assembleia Geral do Vitória, torna-se vice-presidente do Conselho de Arbitragem, preside ao Conselho Fiscal da Liga de Futebol Profissional, bem como a Associação de Futebol de Setúbal, e lidera, por 2 vezes, a direção do Vitória. Em 1991, colabora na Comissão de Candidatura ao Campeonato Europeu de 96 e, nos anos seguintes, preside aos Conselhos Fiscais do Vitória e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Em 2002 e 2005 é nomeado presidente do Conselho Vitoriano. Pelo meio, preside novamente a Assembleia Geral do clube. Em 2006, torna-se vice-presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e 2 anos depois, como presidente do Conselho Vitoriano, festeja a conquista da Taça da Liga. São vários os prémios e distinções obtidos ao longo da sua longa carreira profissional e desportiva. Em 1992 recebe a Medalha de Honra da cidade de Setúbal e é distinguido como Dirigente do Ano pela Radiodifusão Portuguesa, RDP, a mesma distinção que 1 ano antes lhe fora atribuída pelo Jornal do Setubalense. De assinalar ainda, até aos dias de hoje, outras homenagens e distinções realizadas por várias entidades, com destaque para o Vitória Futebol Clube e para a Associação de Futebol de Setúbal. A sua história, a sua extraordinária história, a sua extraordinária massa associativa que tem acompanhado o clube durante estes anos todos e aquele bichinho vitoriano que está em todos nós, daqui de Setúbal, há de com certeza continuar a amparar o clube. E é exatamente isso que